Fala, meu povo, que saudade de vocês! Tio Valtinho na área, mais uma vez aqui. Robertão, minha voz não é mais a mesma. Robertão, esse final de semana estive lá na cidade de Afrânio, também na cidade de Petrolina. Foram 3 aulões para o Enem espetaculares, Robertão. Quero mandar um abraço aqui para toda a galera de Afrânio, em nome do professor Eduardo, que me acolheu muito bem naquela cidade. Quero mandar um abraço aqui para todos que fazem ali a GRE, lá em Petrolina. Vou falar aqui em nome do professor Valdiclésio, que esteve comigo naquele acolhimento maravilhoso. Estivemos juntos nesse final de semana focados no Enem, é verdade? Agora, você que já está acompanhando aqui as aulas do Copé, com o Robertão aqui na transmissão das aulas, sabe que nós estamos fazendo, na verdade, uma sequência de aulas para o SSA 1 e na quinta-feira, matemática volta com SSA 2, beleza? Robertão, meu filho, temos slides prontos aí, tudo certinho? Vamos embora, joga na tela. Isso, meu povo, que coisa maravilhosa. Meus queridos alunos e alunas espalhados por esse Pernambuco inteiro. O foco agora é o SSA da UPE, Universidade de Pernambuco. E como você sabe, a prova do seriado vem no próximo domingo. E nós estamos aí trazendo para vocês, a partir de agora, uma pincelada de como a prova pode vir. Pelo menos, a gente vai trazer aqui um enredo de questões que já apareceram na prova da UPE. Eu escolhi aqui questões de 2020 e 2019, beleza? E você vem comigo, porque agora vamos começar a resolução dessas questões. Olha só. Nossa expectativa de aprendizagem é resolver questões das provas do SSA 1 da UPE. No próximo domingo, os alunos vão se deparar com as provas de língua portuguesa, matemática, física, língua estrangeira e filosofia. Então, é hora da nossa maravilhosa matemática. E a primeira questão está aí na tua tela. Questão da UPE 2020. Olha que massa. O caminho da cidade até a fazenda de Fernando compreende uma parte em rodovia federal, uma parte em rodovia estadual e o último trecho de 2 quilômetros em uma estrada de terra. Se a parte em rodovia federal corresponde a 3/4 da distância total e a parte da rodovia estadual a 1/5 da distância total, qual a distância em quilômetros entre a cidade e a fazenda de Fernando? Meus queridos, de posse dessas informações, a gente tem que tentar desenhar aqui mais ou menos a trajetória da cidade até a fazenda de Fernando. Vou colocar aqui, ó, cidade, fazenda. O texto indica que a parte final é de estrada de barro. Então, essa estrada de barro, a gente tem ali nela 2 km, beleza? A questão ainda indica para a gente que temos uma parte da estrada federal, olha, rodovia federal, tá certo? Vou colocar aqui como o texto traz para a gente, ó, rodovia federal, que o texto diz que nessa rodovia federal é o seguinte: 3/4 da distância total, ou seja, 3/4 da distância total que eu não conheço. Essa distância total aqui, ó, eu vou chamar de X. E existe uma outra parte que é rodovia estadual. Vou pegar aqui uma outra canetinha. Rodovia estadual. Essa parte de rodovia estadual é representada por... Cadê? A parte de rodovia estadual a 1/5 do total. Olha só, 1/5 do total dessa estrada, beleza? Então, meu povo,
eu tenho aí que montar agora essa estrutura de equação a partir dos dados que foram apresentados. Por exemplo, se eu somar os 3/4 da rodovia federal, 3/4 do total, que a rodovia federal indica, se eu somar isso aí com 1/5 do total que é representado pela rodovia estadual, e se eu somar isso aqui a 2 quilômetros, eu vou obter todo o percurso desse trajeto, beleza? Então aí eu tenho uma equação do primeiro grau envolvendo frações. Olha que esse tema ele não é abordado somente no primeiro ano, mas no primeiro ano a gente também resolve problemas utilizando a equação do primeiro grau, não é verdade? Ou probleminhas com frações. Você pode encarar também assim. Então, meu povo, agora eu vou ter que otimizar ali o cálculo do MMC nos denominadores para encontrar um número comum para facilitar a minha vida. Então, eu vou trabalhar ali com o 4, o 5, o 1 e o 1 para tentar encontrar esses fatores que trarão para mim a simplificação da operação com fração. Ó, o 1 e o 1 eu nem preciso colocar, mas o 4 e o 5 eu vou calcular aqui por fatoração o menor múltiplo que eles têm em comum. Por exemplo, o 4 dividiremos por 2, o 5 mantém. O 2 por 2, que dá 1, o 5 mantém. E agora o 5 eu divido por 5, o que dá 1 e dá 1. Ou seja, eu tenho 20 para o menor múltiplo comum desses dois termos. E agora, professor, o que eu faço com esse MMC? Observe que eu vou criar frações equivalentes a partir desse MMC. Eu vou copiar de novo essa equação lá na outra tela, colocando assim, ó. 3x sobre 4 mais 1x sobre 5 mais 2 igual a x. Não é assim? E vimos que o MMC é igual a 20. Então, galerinha, eu vou criar aqui uma fração única no primeiro membro e no segundo membro. E colocarei o denominador que nós encontramos como o múltiplo comum ao 4 e ao 5. O primeiro múltiplo comum. Agora eu vou fazer assim. 20 dividido por 4 dá 5. Multiplicado por 3 dá 15. 20, vou dividir por 5, dá 4. Vezes 1x, fica 4x. Mais. Você percebe que embaixo do 2 tem o número 1? Pois bem, 20 dividido por 1 dá 20 vezes 2, 40. E agora eu vou pegar no segundo membro, ó, o 20 dividido por 1 dá 20 vezes x, 20x. E a gente sabe que na equação, quando os dois denominadores são iguais, a gente pode eliminá-los do processo. E aí a gente fica com um texto só. Olha só, 15x mais 4x mais 40 igual a 20x. Beleza? Olha como fica fácil, Robertão. 15x mais 4x dá 19x. Aí, 19x somado com 40 igual a 20x. Beleza, Robertão? Se eu pegar esse 19x aqui, ó, e colocar lá no segundo membro, eu tenho que 40 é igual a 20x menos 19x. Já sei, o x é igual a 40, ou seja, o caminho entre a cidade e a fazenda é equivalente a 40 quilômetros. E eu venho e marco aqui a letra E, 40. Beleza, Robertão? Não é massa uma questão como essa? Observe que no momento desse de revisão, é muito mais importante a gente fazer projeção da questão para frente do que pensar no que ela já foi em anos anteriores. Por exemplo, você percebe aí que o caminho entre a cidade e a fazenda tem 40 quilômetros. Massa, respondi a questão. Mas observe, Robertão, que essa questão poderia pedir para a gente qual é a distância da rodovia federal.
Ou seja, quantos quilômetros tem de rodovia federal desse percurso? Aí, encontrado 40 quilômetros do total, a gente vai calcular quanto que é 3/4 dele. E aí você faz o seguinte, ó. 3 multiplica por 40 e divide o resultado por 4, encontrando 30 quilômetros. Ou seja, dos 40 quilômetros do caminho da cidade até a fazenda, 30 quilômetros serão de rodovia federal. Percebeu? 2 quilômetros, estrada de barro. E os outros 8 quilômetros de estrada ou rodovia estadual, que você pode fazer também, Robertão, calculando aí, por exemplo, 1/5 de 40 quilômetros. Então, multiplica 40 por 1, dá 40, e divide por 5, dá 8. Ou seja, 30 quilômetros de rodovia federal, 8 quilômetros de rodovia estadual e 2 de estrada de barro. Percebestes? Então, respondendo assim, a gente pode pensar em como a questão apareceu ano passado e fazer uma projeção de possibilidade de respostas para outros anos. Robertão, meu cabelo continua o mesmo, a minha voz. Essa recuperação vai acontecer rapidinho. Galera, foi só estresse, galera. Estresse vocal, lógico. Mas está ficando melhorzinha, a voz está saindo. Eu peço até perdão a vocês que estão ouvindo aí essa voz do Tivaltinho mais estragada hoje, tá bom? Mas porque o final de semana foi muito produtivo e vibramos muito com o pessoal do Sertão aí nessa tomada para o Enem. Robertão, vamos para a geral? Próxima questão. Olha que legal. A questão também da prova de 2020. Uma questão teórica, galera. E o texto diz o seguinte: a professora Ana solicitou que alguns de seus estudantes fossem ao quadro e escrevessem um exemplo correto sobre grandezas proporcionais. 5 dos seus estudantes apresentaram as situações a seguir. O primeiro foi Flávio. Flávio disse: a velocidade de um carro de Fórmula 1 e a distância a ser percorrida por esse carro são grandezas inversamente proporcionais. Tiago disse: a vazão de uma torneira e o tempo que essa torneira leva para encher uma caixa d'água são grandezas inversamente proporcionais. Mariana disse: a idade e a altura de uma pessoa são grandezas diretamente proporcionais. Paulo disse: a distância percorrida por um táxi e o valor a ser pago pelo passageiro do táxi são grandezas inversamente proporcionais. E Sandra disse assim: o valor fixo pago na compra de bombons é uma grandeza inversamente proporcional à quantidade de bombons. Então, o comando da questão diz assim: qual dos estudantes de Ana acertou a sua solicitação? Meu povo, o importante aí não é somente ter respondido à professora, é ter criado a frase com o sentido correto. Quando uma grandeza é diretamente proporcional à outra, aumentando o resultado de uma, a outra também aumenta. Lembra? Quando uma grandeza é inversamente proporcional à outra, aumentando o número de uma, a outra vai reduzir. Percebeste? Então, além de apresentar grandezas coerentes, temos que fazer a verificação de se são proporcionais diretamente ou inversamente da maneira correta. Beleza? É por isso que eu vou analisar de uma a uma. Dá uma olhadinha, Robertão, no tela geral. Dá uma olhadinha comigo na informação de Flávio. Flávio disse que a velocidade de um carro e a distância a ser percorrida por esse carro são grandezas inversamente proporcionais. Galera, velocidade é distância percorrida em relação ao tempo. O que a gente tem nessa comparação, nessa proporção, é que se eu mantiver o tempo constante,
quanto maior a distância percorrida, eu vou ter uma velocidade maior. Então, observe, em membros diferentes da equação, numerador com numerador são grandezas diretamente proporcionais. Já se eu tiver que comparar a velocidade com o tempo, quanto maior a velocidade, menor o tempo. Então aqui eu teria grandezas inversamente proporcionais, beleza? Se ligou? Então o que o Flávio disse foi que a velocidade de um carro de Fórmula 1 e a distância a ser percorrida por esse carro são grandezas inversamente proporcionais. Então Flávio não acertou. Flávio afirmou algo falso. Beleza? Vamos para a segunda análise. Tiago, a vazão de uma torneira e o tempo que essa torneira leva para encher uma caixa d'água são grandezas inversamente proporcionais. Eita, vazão, eu vou apagar aqui? Não, vou deixar assim mesmo. Então, a vazão é a quantidade de líquido que passa em um intervalo de tempo. Beleza? Então, observe. Vazão e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Olha, vazão e tempo. Membros diferentes de igualdade, se eu tiver essa linhazinha no numerador ligada com o denominador, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Como assim? Mantendo a mesma quantidade de líquido, se eu aumentar a vazão, eu vou reduzir o tempo de enchimento. Se eu aumentar o tempo de enchimento, eu reduzo a vazão. E assim por diante. Então são grandezas inversamente proporcionais. E Tiago, na verdade, disse isso. Então Tiago, na verdade, acertou a sua informação. Então eu já marcaria aqui a letra B, visto que só tem uma resposta correta. Mas vamos analisar as outras. Olha o que Mariana disse. A idade e a altura de uma pessoa são grandezas diretamente proporcionais. Aí você diz assim, tá certo. É verdade isso. Porque se eu tenho uma criancinha e um adulto, quanto maior a idade, a altura pode aumentar. Mas observe que isso não é uma verdade para todas as idades. Por exemplo, Robertão, já percebeu que quando a gente envelhece, a gente tem uma redução da massa óssea e o velhinho vai encolhendo? Olha que legal. E outra coisa, essa razão de crescimento, ela não é uma razão linear, proporcionalmente. Por exemplo, se no primeiro ano eu cresci 10 centímetros, no segundo ano tem que crescer mais 10, no terceiro mais 10, isso não acontece com o corpo do ser humano. Percebe? Isso depende do metabolismo de cada um, então eu não poderia afirmar o que Mariana disse. Tela geral, Robertão. Paulo disse assim, a distância percorrida por um táxi e o valor a ser pago pelo passageiro são grandezas inversamente proporcionais. Ô Robertão, se eu estou num táxi, se eu andar 10 quilômetros, eu vou pagar um certo valor, correto? Se eu andar 15 quilômetros, eu vou pagar mais e não menos, como o texto está dizendo. Paulo está dizendo que o texto é inversamente proporcional. Andou mais, paga menos. Isso não acontece. Paulo não falou uma verdade matemática. E Sandra, no texto geral, diz assim, o valor fixo pago na compra de bombons é uma grandeza inversamente proporcional à quantidade de bombons. Então, meu povo, diante do que Sandra falou, a gente também percebe que não é uma verdade matemática. Por exemplo, ó, o valor fixo na compra de bombons é uma grandeza inversamente proporcional à quantidade, ou seja, quanto mais bombons eu compro, maior vai ser o valor que eu tenho que pagar. Não é assim? Então a gente já tem aí a assertividade na letra B e o comentário das outras alternativas, Robertão. Show de bola! Joga aquela composição bonita aqui. Isso! Composição. Tio Valtinho está olhando para o Robertão. Vou olhar para você agora e vou ler com você mais uma questão que também foi da prova da UPE 2020. Uma questão muito boa, gente. Vê só. O quadro ao lado representa o consumo de energia de uma residência em quilowatt-hora
nos 6 primeiros meses de um determinado ano. Com base na leitura dos dados contidos no gráfico ou no quadro, indique o gráfico que representa a média de consumo para o período descrito. Meu povo, tá vendo aí esse quadro ao lado apresentando 6 meses? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. E, respectivamente, o somatório, ou melhor, o consumo em quilowatt-hora de cada mês. Beleza? 180, 120, 240, 300, 200 e 220. A questão pede que a gente calcule a média do consumo para esse período. Então, eu vou ter que somar todos esses números daqui e dividir por 6 para encontrar a média. Não é isso, Robertão? Então, se eu somar aí 180 com 120, somar com 240, mais 300, mais 200, mais 220, você vai encontrar o valor de 1.260. Farei aqui, ó. Então, o somatório daquele consumo, ó, somatório do consumo, eu vou dividir por 6. Isso traz para mim a média, beleza? Então, a média vai ser 1.260 dividido por 6. E essa divisão traz para a gente 210. Então, eu tenho aí 210 kWh de consumo. Então, eu tenho que representar esse consumo através da linha vermelha do gráfico, além de representar no gráfico de barras, no gráfico de colunas aí, todos os valores mês a mês. Percebeste? Então, observe. O consumo mensal, a média é de... Ficou feio. Deixa eu apagar isso aqui para ficar bonitinho, igual a todo o material que a gente prepara para vocês. A média é de 210 kWh, beleza? Então eu tenho que ter essa linha vermelha, Robertão, apontando para 220 kWh. E na letra A, essa linha vermelha está indicando para a gente exatamente um ponto entre 150 e 200 kWh. Então, a letra A já está fora de cogitação, já não pode ser. Na letra B, eu tenho um valor aqui marcando entre 250 e 300. Então, também não pode ser a letra B, Robertão. Percebeste? Na letra C, D e E, todos estão indicando aí um valor muito próximo de 200 kW. Então, pode ser qualquer uma destas. O que vai diferenciar agora é a leitura das barras. Observe que janeiro, 180. Janeiro, cadê janeiro? Aqui, ó. Eu tenho 180 kW. Então, na letra A, eu posso ter uma certeza, bem perto aqui, ó, entre 150 e 200. Beleza. Na letra B, isso aqui já chega perto de 200, perto demais, ó. Olha que legal. Na letra C, é igualzinho à letra A. Então, talvez aí eu não tenha um comparativo para responder para vocês ainda. Mas observe que a letra D, no caso, está muito distante. Eu tenho também, por exemplo, em fevereiro, ó, 120 kW. Então, 120. Na letra C, passa de 200. Então, está fora já o gráfico da letra C. E na letra D, passa quase em 300. Então, está fora. Então, nossa resposta fica a letra E, porque aqui, ó, tem aproximadamente 120. E se você fizer o comparativo das outras, você vai perceber que todas têm uma boa aproximação aqui com o nosso gráfico de barra. Beleza? Tranquilo? Robertão, meu querido, vamos dar uma pausa agora para a TV fazer o seu comercial. Aqui na DucaPE, a gente molha a garganta, toma aquela aguinha e a gente já sabe que é Vapt, Vupt. Um cheiro no seu coração, daqui a 5 minutinhos tem mais, beleza? Vem comigo, Robertão!